Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais uma palestra da 20ª Semana Brasileira de Informática Biomédica, que agora será sobre interoperabilidade de dados em saúde, com a Ana Paula Andrade, que é formada em Informática Biomédica pela USP aqui de Ribeirão, e em Informática para Gestão de Negócios pela FATEC de São Paulo. Ela é especialista em Ciências da Saúde e Informática em Saúde. Atualmente é Tech Manager da SAMI Saúde e consultora em interoperabilidade no Hospital Israelita Albert Einstein. Oi, Ana, boa noite, seja bem-vinda à 20ª Semana da IBM. Agradecemos sua disponibilidade por estar aqui com a gente e por compartilhar seu conhecimento através dessa palestra. Você pode ficar à vontade para compartilhar sua apresentação e qualquer coisa a gente está aqui para ajudar. Só queria relembrar aos participantes que não se esqueçam de acompanhar nossas redes sociais e compartilhar sua presença aqui na semana usando a hashtag SBIB2022 e nos marcar nos stories com @Semana da IBM. Obrigado, boa palestra e até mais. Oi, gente, boa noite. Eu sou Ana Paula, eu vou me apresentar, vou dar uma repetida no que o Dantoni falou ali profissionalmente, mas eu quero me apresentar com um pouco de imagens também para a gente criar um pouquinho mais de conexão aqui no começo da apresentação. E aos poucos eu vou falando um pouquinho mais para vocês sobre mim, tá? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouco sobre interoperabilidade de dados em saúde. E aqui está um pouquinho da minha história para a gente ir se conectando, né? Eu formei em informática biomédica na USP em 2015 e informática para gestão de negócio na FATEC antes, em 2011. Quando eu me formei, eu não sabia muito bem que caminho seguia, eu não sabia muito bem o que eu queria, então eu resolvi prestar um programa do Ministério da Saúde que chama, que é como se fosse um trainee do SUS, né? E a gente fala que é esse programa aí da Faculdade de Ciências da Saúde da Medicina de Botucatu. Então, eu fui fazer esse trainee do SUS, né? Então, quando a gente faz esse programa de aprimoramento, a gente vai para a prática mesmo para entender o que é a informática de saúde dentro do hospital. Dentro do hospital, eu acabei fazendo essa especialização e entrando em contato com algumas pessoas do Ministério da Saúde na época e consegui uma bolsa para ir trabalhar lá. Então, eu fui para lá em 2017. Aqui é uma foto da gente comemorando no Ministério da Saúde uma entrega, eu e a minha equipe. Então, eu comecei a trabalhar em 2017 com interoperabilidade, as coisas ainda estavam nascendo, eu fui para o DataSUS. Coloquei aqui também um pouco na minha história que eu trabalhei com interoperabilidade também e com informática em saúde no Hospital Moinhos de Vento, então eu sei que tem um pessoal de Porto Alegre, vai se conectar um pouquinho mais também com essa realidade. Então, quando eu fui para o DataSUS, eu ajudei a implementar a RNDS, que é a Rede Nacional de Dados em Saúde, que vocês devem conhecer. Depois que eu saí do Ministério, fui trabalhar na SAMI. Na SAMI eu assumo um papel de gestão, Tech Manager, e eu sou Tech Manager do time de interoperabilidade. Então, do time que é responsável por fazer a integração com os sistemas dos parceiros. Aqui uma foto de quando eu fui contratada pela SAMI. Eu gosto de trazer essa foto porque eu acho que eu acabo me conectando um pouco mais com vocês, e principalmente com as mulheres que estão aí na área de tecnologia. O mercado está mudando. Eu fui contratada com 7 meses de gestação, faltava 2 meses para o Caio nascer, meu filho. Então, eu lembro que quando eu fui fazer a entrevista, eu perguntei para a recrutadora, você está lembrando que eu estou grávida? Porque, assim, a gente estava no meio da pandemia, isso foi 2020. E ela disse, sim, a gente tem um plano para você que é um plano de carreira, não um plano de 1 mês ou de 9 meses. Então, eu fui contratada, já completei 2 anos de SAMI, e essa daqui sou eu hoje trabalhando em casa, com o meu bebê. Então, eu trabalho de casa e eu gosto de mostrar essa foto para vocês verem que o mercado está mudando e eu acho que a gente está ganhando espaço, tanto como mulher, como profissional de tecnologia, e a área de interoperabilidade é algo que está ganhando muita visibilidade. Hoje eu também sou consultora de interoperabilidade num projeto bastante específico do Albert Einstein, que é para construir um barramento de interoperabilidade de imagens médicas com os hospitais. Então, eu também presto essa consultoria no Einstein para o Ministério da Saúde. Então, aqui um pouquinho sobre mim, sobre a minha trajetória que me trouxe até aqui. E aí a gente vai falar um pouquinho do que interessa, né? Então, todo mundo está aqui para ouvir, afinal, o que é interoperabilidade?
A interoperabilidade ela é a habilidade de um sistema de trocar informações e serviços com outro sistema, seja ele semelhante ou não, de forma uniforme e consistente. Quando a gente lê esse texto, eu não acho que fica tão claro para todo mundo sobre o que é interoperabilidade, então eu vou trazer um pouquinho mais mastigado, um pouquinho mais simples. Então, interoperar significa interoperar, ou seja, diferentes sistemas em diferentes instituições. Vocês estão me ouvindo? Oi, gente. Vocês estão me ouvindo ou cortou? Sim, sim, Ana, tá dando pra ouvir, sim. Ah, tá, desculpa. Então vamos voltar aqui, porque aqui travou. Diferentes sistemas em diferentes instituições, trocando dado com base nas mesmas informações, formando o que a gente chama de domínio de afinidade. Então, cada uma das instituições troca os seus dados e junta as peças do quebra-cabeça, unindo esses dados e empoderando o profissional de saúde que passa a tomar a decisão com base num quadro geral do paciente e o próprio paciente que passa a ter o seu cuidado integral, integralizado, tendo todas as suas peças unidas para o profissional da saúde conseguir tomar uma melhor decisão em saúde. Então, isso é interoperabilidade, mas aí eu pergunto para vocês, tá, mas e aí, qual é o problema que de fato a gente quer resolver? Eu vou contar para vocês a história do fulaninho. Muitas pessoas vão se conectar aqui um pouco com a história do fulaninho. Então, quem é o fulaninho? O fulaninho ele é um cara de 30 anos, ele é um cara saudável, que pratica atividades físicas. O fulaninho não fuma, ele bebe socialmente e ele tem bons hábitos. Na última semana, o fulaninho ele acordou com falta de ar, com dor de cabeça, tontura e com uma sensação de aperto no peito. Então, ele contatou o seu médico de referência, que é o seu médico de família. O médico de família do fulaninho acompanha o fulaninho há 15 anos. Então, o fulaninho chegou no médico, ele relatou as suas informações, o médico inseriu as informações num prontuário eletrônico do paciente ambulatorial, do fornecedor X, e nesse prontuário, então, no banco de dados local do médico do fulaninho, tem um histórico clínico dos últimos 15 anos do fulaninho. Ele olhou nesse histórico clínico e ele conseguiu identificar que o fulaninho tem histórico de hipertensão, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. Então, a hipótese diagnóstica do médico do fulaninho é: você está com quadros de hipertensão. Por isso, eu vou te mandar para um especialista. Ele encaminhou o fulaninho para um cardiologista. Quando o fulaninho chegou nesse cardiologista, a cardiologista, que também usa o mesmo PEP ambulatorial do fornecedor X, refez todas as perguntas de histórico de vida, de sintomas do fulaninho e registrou no PEP local, que embora seja do mesmo fornecedor, não tem nenhuma comunicação com o PEP do médico de família. Então ela fez todas as informações, coletou todos os dados de novo no seu banco de dados local. Como ela tem poucas informações sobre o fulaninho, ela pediu uma batelada de informações. O fulaninho, com todas aquelas requisições, procurou um centro especializado para realizar todos os exames. Quando ele chegou lá, ele relatou de novo todas as informações de saúde, histórico, foram registradas no prontuário eletrônico hospitalar, num banco de dados local. O centro especializado, embora ele colete todos os exames, ele manda para uma rede especializada, para um laboratório de análises clínicas de confiança. Esse laboratório de análises clínicas registrou todas as informações que ele tinha na guia, num sistema laboratorial, sistema de informação laboratorial, e especificamente ele colocou lá um código para um hemograma total que ele coletou. Então, código 12345, esse exame foi coletado. Os resultados do hemograma com todos os outros exames foram mandados para o PEP hospitalar. Esse PEP hospitalar registrou que foi realizado um hemog completo. Bom, aqui a gente já vê que as informações são díspares, não estão falando a mesma língua. O PEP hospitalar não tinha nenhum tipo de conexão eletrônica para mandar esses dados para o fulaninho. Então, o centro especializado mandou as informações para uma impressora e entregou para o fulaninho uma pilha de exames realizados. O fulaninho pegou essa pilha de exames, colocou dentro de uma pasta onde ele guarda todos os exames do histórico dele, e essa pasta ele levou para a nossa amiga cardiologista. A cardiologista
olhou os exames do fulaninho, não viu nada de muito interessante, registrou no prontuário ambulatório local, exames ok. Que exames? A cardiologista deu alta para o fulaninho, que voltou para o seu médico de referência com a pasta embaixo do braço e falou, meus exames estão ok. O médico do fulaninho registrou algumas outras informações, então, agregando histórico a esses últimos 15 anos e o diagnóstico do médico foi que o fulaninho teve um quadro isolado de ansiedade. Bom, fica claro aqui quantas informações estão fragmentadas, quantas vezes o fulaninho teve que dar suas informações e o quão frágil é a conexão dessas informações para tomar decisão de saúde com relação ao fulaninho. O que a interoperabilidade faz? Ela corta caminho e ela une todos esses sistemas para que eles consigam trocar dados e para que os profissionais de saúde em todas essas pontas consigam tomar decisões de saúde com base nas mesmas informações. Ou seja, unindo o quebra-cabeça do fulaninho para que eles consigam tomar a decisão com base num cenário completo, com base em todas as informações. Então, dessa forma, interoperabilidade consegue fazer com que os diferentes sistemas que envolvem a cadeia de saúde, eles possam operar com base nos mesmos dados. E aí vocês me perguntam, Ana, então é isso que interoperabilidade faz? Ela cria uma conexão entre os diferentes sistemas para que a gente consiga trocar informações? Sim, mas não é tudo. E aqui eu vou dar um exemplo do porquê isso não basta. Criar o túnel de conexão não basta. Um exemplo bastante simples, trazendo um pouco para a nossa realidade. Então, aqui chega um sujeito A e pergunta, do you play football? E aí, o sujeito B responde, yes, I do play football. Então, não basta a gente trocar informação se essas informações não tiverem contexto e significado. Porque a instituição de saúde A vai mandar as informações com base no contexto e no significado local. E a instituição de saúde B vai receber esses dados e interpretar e tomar decisões com base no seu conhecimento local. Então, interoperabilidade não só cria o túnel entre os sistemas, como envia essas informações com base em padrões semânticos e de estrutura de informação, tá? Aqui eu quis trazer um pouco do problema, a gente vai entrar raso em teoria, porque a teoria é necessária. Quais são as camadas, então, em que interoperabilidade atua? A primeira camada que a gente fala é a camada técnica. O que é a camada técnica? A camada técnica é padronizar a estrutura de compartilhamento das informações. Se a gente fizer aqui um paralelo com a regra gramatical, por exemplo, quando a gente define que para uma sentença ter um significado, ela precisa ter sujeito, verbo e predicado, a gente não está dizendo o que é o sujeito, o que é o verbo, o que é o predicado. A gente só está dizendo que uma estrutura dentro da língua portuguesa precisa ter esses três elementos. Então, é isso que a camada técnica faz. Define quais são os elementos estruturais que são necessários para uma informação clínica ter significado dentro de um contexto. Quando a gente entra mesmo no nível do campo, e a gente vai dizer que o termo X no sistema A é igual ao termo X do sistema B, a gente está entrando no nível semântico. Então, quando eu disser para você a pressão é 20, você tem que saber que eu estou falando da pressão sistólica ou diastólica ou da pressão que eu exerço num membro para coletar um exame ou qualquer outro desses exemplos. Então, a técnica coloca as informações na estrutura e a semântica entra no nível do dado para dizer o que aquela informação está dizendo. Traz contexto, traz semântica. E, por fim, operacional. Quais são as operações que eu tenho que fazer nesse dado para que ele seja interoperado? Então, esse dado tem que ser transmitido de alguma forma com segurança, ele tem que ser, normalizado, ele tem que ser anonimizado. Então, são todas as questões operacionais que estão envolvidas nessa troca. Técnica, estrutura, semântica, o nível do dado e operacional é como que a gente troca, de fato, esse pacote entre os diferentes sistemas. Bom, então aqui eu vou dar alguns exemplos de quais seriam alguns padrões que a gente usa dentro de interoperabilidade. A gente pode falar de um pequeno pacote, que seriam padrões arquiteturais,
Então, quando eu subir o meu barramento, quais são os padrões que eu posso usar nesse barramento? Então, serverless, por exemplo, se a gente está usando arquitetura de nuvem, PubSub é um tipo de padrão de mensageria, Alt2 a gente usa para autenticação, REST, padrão de API. Para troca de dados em si, a gente tem os padrões do HL7 e HE. O HL7 V2 e V3, eles são menos usados hoje. Quando a gente está falando de troca de dados em saúde com contexto clínico, a gente usa mais o HL7 FHIR. Então, são padrões para a gente encapsular as mensagens e enviar elas dentro do barramento. Um outro nível de padrão seria de persistência, quando a gente está falando de padronização do banco de dados. Então, a gente pode usar DICOM, por exemplo, para armazenar imagens médicas, o MOP, que é um padrão de modelo relacional de banco, OpenAir e alguns outros. E o quarto seria o padrão semântico, e aqui entram as terminologias. O que são terminologias clínicas? Então, um conjunto de termos e seus significados para que eu consiga trocar com o meu parceiro e dizer para ele o que eu estou mandando. Um exemplo bem simples aqui é o CID, Classificação Internacional de Doença. Então, toda vez que vocês são acompanhados por um médico e vocês têm um diagnóstico, esse médico vai te dar um código de diagnóstico. E esse código é um código CID. Então, quando eu estou interoperando diagnóstico, eu nunca vou escrever em texto campo livre qual é o diagnóstico. Eu vou dizer, eu estou usando o CID e o código é tal. E aí todo mundo sabe, porque é a Classificação Internacional de Doença. Tá? Então, aqui um exemplo bastante simples de como que a gente interopera usando semântica. Bom, falei um pouco de teoria, quero falar um pouco para vocês, então, do como que isso funciona na prática, né? Então, a gente tem diversos níveis ali de interoperabilidade que a gente ataca, e aqui eu vou dar um passo a passo muito simples. Quero interoperar, então. Qual é o passo a passo que eu sigo? Aqui está a receita do bolo. O primeiro passo seria eu definir quem são os meus parceiros que estão prontos para trocar dados, que é o que a gente chamou de domínio de afinidade. Então, eu, enquanto instituição, defino quais são os parceiros que têm informações estratégicas que são importantes para que eu consiga montar o meu quebra-cabeça de saúde. Aqui eu estou definindo o domínio de afinidade, os meus parceiros, as pessoas que vão mandar e receber dados utilizando os mesmos padrões que eu. Por exemplo, quando a gente tem a RNDS hoje, a gente tem um domínio de afinidade. Então, todo mundo que manda dados para a RNDS usa os mesmos padrões, o mesmo túnel de informações. Então, é um domínio de afinidade. Quando a gente definiu quem são esses parceiros, a gente deixa explícito qual é o modelo de dados que a gente tem que trocar. Então, quais são as informações mínimas que eu preciso trocar dentro de um contexto clínico para que faça sentido para o meu parceiro o evento de saúde que aconteceu na minha instituição. Então, por exemplo, se eu sou um hospital, um modelo de informação que eu tenho que trocar é um sumário de alta. Então, toda vez que um paciente tem alta, eu gero um sumário de alta. Então, todos os eventos que aconteceram com o meu paciente estão descritos nesse sumário. Então, eu padronizo um modelo de dados, que é um modelo de informação. Uma maneira bastante simplista da gente fazer isso é uma planilha Excel, que a gente vai definir o nível do dado. Então, o nível 1 mais geral, 2 seria um subnível, 3 subnível, basicamente isso. A ocorrência, a gente define quantas vezes ele tem que aparecer e se ele é obrigatório ou não. Então, 1 para 1. O primeiro 1 é se ele é obrigatório ou não. 1 é obrigatório, 0 ou não. E o segundo 1 é 1 para N. Ele aparece uma vez ou N. Depois eu defino exatamente quais são os meus elementos. Então, ali, por exemplo, na identificação de indivíduo, nível 1, ele é um bloco obrigatório que deve aparecer uma única vez. E o que vai dentro da identificação do indivíduo? CPF, identificação do cartão do SUS, número da carteirinha. Se tiverem regras de negócio associada, eu também descrevo nesse modelo de informação. Digo para a pessoa qual é o tipo de dado e se eu tiver que descrever exatamente quais são os dados também. Esse é um modelo bastante negocial. Quando a gente fala de interoperabilidade, o modelo de informação ele é definido com a área de negócio. Então, se eu vou interoperar dados, por exemplo, de exames laboratoriais, quem vai me definir quais são os resultados que precisam estar ali dentro é o time de saúde. É o time de saúde que vai me dizer esses são os dados mínimos necessários para eu entender o contexto do exame que foi realizado. Todas as vezes que o tipo de dado for um tipo texto codificado, isso significa que a gente está fazendo referência a uma terminologia clínica.
Então, um terceiro passo seria pegar todos os campos que são campos de terminologia e fazer o mapeamento da terminologia clínica, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de definição. Então, a terminologia, como eu disse, o CID vai trazer todos os códigos e os diagnósticos possíveis. Quando eu interopero, eu não vou mandar um texto campo livre, porque pode ter erro. Eu mando o código que corresponde a esse termo. Depois eu posso fazer um mapeamento para um padrão de persistência. Aqui seria um padrão de armazenamento. Fiz um esquema aqui para vocês entenderem o que seria um padrão de persistência. Aqui a gente tem 3 instituições que trocam dados e cada uma com seu modelo relacional de base. A base 1, a 2 e a 3. Se a gente resolver que essas bases vão ter um mesmo modelo relacional, a gente padroniza utilizando, por exemplo, um modelo comum de dados do OMOP. E essas bases passam a ter a mesma entidade de relacionamento. Por que isso é importante? Porque uma query de busca que eu aplico no Source 1, eu consigo aplicar no 2 e no 3 de forma padronizada. Se a gente interopera termos de terminologia, se a gente interopera termos com semântica, então a gente consegue aplicar exatamente as mesmas queries para fazer extração de dados de forma semelhante, análise de dados de forma semelhante, continuidade de cuidado de forma semelhante. Aqui eu dei um exemplo do OMOP. O OMOP é um padrão que faz exatamente isso, e aí a gente tem uma comunidade internacional que faz as queries de busca. Então, se eu aplico uma query do OMOP num banco nacional que usa esses dados, eu consigo aplicar num banco internacional e comparar resultados. Ou, se eu tenho um volume muito pequeno de dados, eu consigo enriquecer essa base de dados e fazer uma análise com um volume mais significativo. Então, voltando, eu defino meu modelo de meus parceiros clínicos com quem eu vou trocar. Eu defino quais são os modelos de informação, conjunto mínimo de dados que eu vou trocar para que eu tenha contexto. Eu faço um mapeamento para terminologias clínicas quando os campos podem ser padronizados. Eu faço um mapeamento para o padrão de persistência para padronizar o meu banco de dados. E aí eu defino quais são os modelos computacionais de mensagens que eu vou trocar. Aqui eu peguei um exemplo do Fire, para que vocês possam entender. Se eu tiver no meu domínio de afinidades um outro parceiro e eu disser para ele, eu vou trocar com você informações do meu paciente, ele sabe exatamente o que esperar, porque a comunidade HL7 padroniza a forma como a informação de um patient deve ser trocada. Então, a informação de um patient interoperado em Fire, ele vai ter esses campos que vocês estão vendo, com essas restrições que vocês estão vendo. Então, se a gente, até o próprio HL7 disponibiliza modelos XML, JSON, que é geralmente o que a gente usa para trocar essas mensagerias. Então, eu consigo saber exatamente o que esperar dentro do meu JSON, fazer validador, enfim, conseguir validar essas informações e a consistência dos dados que estão chegando. Desenhei os modelos computacionais, então eu estou pronto para fazer a troca em produção. O passo a passo é definir os meus parceiros, definir o conjunto de dados, mapeei os dados que são padrões, padronizei o meu banco de dados, escrevi a mensagem que vai ser trocada, eu começo a trocar as mensagens. Então, voltando para o exemplo do sumário de alta, o que aconteceria? Toda vez que um paciente da minha instituição tivesse alta, eu disparava uma mensagem Fire para o meu parceiro. Ele sabe o que esperar. Ele abre essa mensagem e ele armazena. Isso que eu estou dizendo agora, eu desenhei aqui para vocês entenderem. Então, meu paciente teve alta, eu extraio as minhas informações do meu banco de dados, que pode estar num modelo MOP ou OpenAir ou qualquer outro padrão que eu quiser. Esses modelos vão estar mapeados para terminologias clínicas. Eu vou pegar todo esse conjunto de informações e vou encapsular numa mensagem com padrão HL7 ou IHE. Vou passar essas informações por um barramento, que também tem padrões bastante consistentes. O meu parceiro do outro lado sabe o que esperar dessa mensagem. Então, ele vai abrir a mensagem, ele sabe exatamente quais são os campos que ele está esperando. Ele vai extrair dados de terminologia e armazenar da maneira que ele preferir, usando ou não padrões ou usando um banco de dados local com uma estrutura relacional local.
Gente, eu não queria trazer muito conteúdo, eu queria abrir mais espaço mesmo para a gente conversar e falar um pouquinho mais sobre experiência de interoperabilidade. Então, isso é o que eu queria apresentar para vocês hoje. Eu queria que vocês entendessem o contexto, quais são os padrões que a gente usa, a forma de aplicar isso daqui no nosso dia a dia, na prática, tá? Então, aqui eu vou deixar para vocês uma mensagem final que eu escrevi para o meu TCC, né? E aí, uma inspiração para vocês. Então, ser um profissional da área da saúde é de fato muito lindo. A gente pode salvar vidas. Um médico, por exemplo, quando opera um paciente, ele sai da mesa de cirurgia completamente satisfeito, pois ele acaba de dar a uma pessoa uma nova chance. O que faz de um profissional da IBM um cara diferenciado é que as nossas tecnologias não salvam apenas uma vida por vez, elas nos dão a capacidade de salvar aos milhares. E isso é verdade, isso é o que eu vejo na prática. Essa mensagem final que eu queria deixar para vocês. Sem muito conteúdo, porque eu sei que interoperabilidade é um tema pesado, um tema difícil da gente digerir, então eu queria mais deixar para vocês essa mensagem. Então, interoperabilidade é um mercado que está crescendo, é algo que é super necessário. A RNDS deu ainda mais visibilidade para troca de dados em saúde, padronização. E eu queria abrir para vocês, para comentário, para discussão, para a gente falar um pouco de experiência, enfim, o que vocês tiverem curiosidade. Muito obrigado, Ana, pela palestra e pela contribuição, por compartilhar com a gente. Foi muito, muito interessante as informações que você trouxe. Se alguém tiver alguma pergunta, comentário. Temos uma pergunta aqui da Marisa Franco. Ela comentou: obrigado, Ana. Excelente conteúdo. Na sua opinião, qual é o maior desafio para o amplo uso da RNDS hoje? Bom, gente, eu não sei se é claro para todo mundo o que é a RNDS, só fazendo um parênteses para todo mundo entender a pergunta. Obrigada, Marisa, pela sua pergunta. Então, a RNDS é a Rede Nacional de Dados em Saúde. Então, a intenção, quando o Ministério da Saúde subiu a RNDS, é que a gente tivesse o dado dos pacientes centralizados num único repositório, para que a gente conseguisse fazer a continuidade de saúde. Então, o SUS hoje ele é um modelo que tem a porta de entrada atenção primária e referencia para a rede de especialistas. Então, a gente conseguiria, de fato, fazer o que eu falei, usar as informações da atenção primária, rede especializada e todos os outros parceiros de exame, para a gente conseguir tomar decisão com base na foto completa do paciente. Para mim, hoje, pensando em RNDS, o maior desafio é a disparidade dos sistemas e o quanto as instituições de saúde não estão preparadas para adotar esses padrões. Então, a gente tem um grande legado das instituições de saúde, de dados não padronizados, de dados em campo aberto, de dados que são difíceis de processar. Então, para você completar esses modelos de informação, para você trocar os dados, é bastante complexo. Os dados da ponta nem sempre são coletados com qualidade. Então, isso é um grande desafio. A gente tem que levar também para os profissionais de saúde a importância que é inserir dados com qualidade. E as instituições de saúde não estão informatizadas a esse nível, assim, não tem essa maturidade de informatização também para mandar os dados. Hoje a gente, como SAMI, nós somos uma health tech, a gente começou já da forma certa, então subindo um banco de dados padronizado, com terminologias, mas a gente se depara com bastante impasse quando a gente vai interoperar com instituições mais tradicionais. Então, eles têm muita informação legada, é difícil de processar, e não tem profissional capacitado no mercado, né? Então, acho que o maior desafio para o amplo uso da RNDS é falta de qualidade nos dados e falta de profissional capacitado para tratar e interoperar esses dados. É isso, obrigado, Ana. Tem mais uma pergunta aqui do Otávio. Como estudar APIs de interoperabilidade como HL7, etc.? Eu sei que há cursos, mas acabam sendo absurdamente caros. Gente, quando eu comecei a trabalhar com interoperabilidade, eu achava um bicho de 7 cabeças. Até nessa palestra eu tentei deixar um pouco mais. Eu tentei por pouca coisa e deixar bem palpável para vocês verem que não é. O passo a passo ele é simples. Cada padrão age num momento bastante específico. Cada padrão ele é aplicado
num aspecto bastante específico da troca de dados. O que eu sugeriria é, se você não tem o dinheiro para ter uma mentoria que te dê um passo a passo, de fato ir para as plataformas abertas. Tem muito material no YouTube, gente, de pessoas que começam do zero. Como criar a minha primeira API em Fire? Cara, olha o material, faz um passo a passo. O que eu posso dizer para vocês é que vale a pena, porque o mercado está muito carente desses profissionais. Eu sugeriria começar assim: começa do pequeno, pega material no YouTube e vai fazendo. E conforme você for travando, como é o nome da pessoa? Otávio, se eu puder te ajudar, eu te ajudo também, vou te ajudando andando o caminho das pedras. Enfim, eu acho que ainda como é uma área que está começando, também está difícil mesmo a gente começar a conseguir material, mas a comunidade está crescendo. Tem mais um comentário aqui da Vitória. Parabéns pela palestra, Clara. Completa e interessante. Qual você acha que é a tendência da LGPD na saúde? Ficar mais rígida? Gente, eu acho que sim, principalmente com tantos episódios que a gente está tendo de vazamento de dados. Mas eu acho que é tão necessário a gente ter uma LGPD, de fato, cuidando dos dados de saúde, de fato, fazendo com que as instituições de saúde levem a sério a questão de compliance e de segurança de dados. Porque eu não sei se hoje todas as instituições de saúde têm a visibilidade que é necessária do quanto é delicado você tratar dados de saúde, o quanto é delicado vazar dados de saúde. Então, a tendência é que a LGPD fique mais rígida, principalmente depois que a gente teve episódios de vazamento dentro do próprio DataSUS. Então, que a gente comece a ter isso de forma... Agora, acho que em novembro ia começar, de fato, a cobrar as multas de LGPD. Então, isso está entrando. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que é um mal necessário e urgente, assim, na área da saúde. Tem mais uma pergunta aqui da Laura. Parabéns pela palestra excelente. Qual a principal diferença entre padrões de persistência OMOP e padrão de persistência OpenAir? É o nível em que estão sendo utilizados? No caso, o OMOP está sendo utilizado no nível de banco de dados. É mais ou menos isso. O OpenAir, ele é um padrão semântico que a gente fala. Então, o OpenAir vai entrar no nível do campo e ele vai dizer exatamente quando que eu uso um dado, quando que eu não uso, qual que é o cenário, quais são os sinônimos daquele campo. E o OpenAir, o que ele faz? Ele cria um quebra-cabeça das peças. Então, a gente faz exatamente essa analogia. Então, o OpenAir, para cada informação clínica que você está armazenando, ele vai criando um quebra-cabeça e cria um banco de dados baseado em documentos. Então, por exemplo, se eu vou interoperar um sumário de alta, cada uma das informações do sumário de alta vai ser um arquétipo OpenAir. E aí eu consigo armazenar isso em forma de documento, com todos os meus arquétipos interligados, trazendo contexto para aquele dado. O OMOP, se não fizer sentido, gente, eu volto e explico de novo, porque às vezes eu acho que estou sendo super claro, mas é um assunto complexo. O OMOP, por sua vez, ele não é tão flexível e ele não tem ele não é guiado à documentação. Então, assim, o OMOP não vai dizer qual que é a cara do meu sumário de alta e vou armazenar desse jeito. Não, o OMOP, ele é uma estrutura de banco de dados relacional padronizada. Então, eu tenho banco de dados de paciente, de profissional de saúde, de episódio, de resultado de exame padronizado. Então, se eu for guardar dados de paciente, vai ficar na tabela patient. Se eu for guardar dados de episódios de saúde, na tabela episódio. Então, não sei se ficou claro, mas eles são aplicados de forma diferente, embora os dois olhem para a semântica. Todas as informações que são armazenadas dentro do OMOP tem que ter um código específico. Mas eles têm um paradigma diferente. Um seria uma coisa mais orientada a documento, bastante flexível, que você junta as peças, e o outro um MER, modelo de entidade de relacionamento padronizado, que você descarrega seus dados ali dentro. Mas você pode usar os dois para padronizar uma base de dados. Fez sentido, Laura? Eu fui bem complexa na resposta. Enquanto a Laura retorna para a gente, teve mais uma mensagem da Vitória. Sei que não é simples, mas poderia ser criado um protocolo bem estruturado para converter a gestão de dados das instituições mais tradicionais para os padrões, algo nesse sentido? É isso que a RNDS faz, Vitória. O que a RNDS fez? Para cada cenário clínico que havia a possibilidade de interoperar, eles criaram os modelos de informação,
Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver quais são os modelos de informação que já estão padronizados e publicados pelo Ministério da Saúde. Isso está em portaria. Então, eu acho que tem sumário de alta, registro de atendimento clínico, dispensação de medicamento, prescrição de medicamento. Então, são modelos de informação que já foram padronizados pela comunidade, já foram padronizados pelo Ministério da Saúde. Então, você, quanto instituição de saúde, se você quiser criar o seu domínio de afinidade, você pode escolher já trocar dados dentro dos padrões nacionais, que são os padrões que o Ministério da Saúde está intitulando. E existe um portal, que é do Simplifier, da RNDS, que já te dá os modelos computacionais. Se a gente for pensar naquela estrutura de criar um modelo de dados e depois passar isso para um modelo de mensageria, que é o modelo computacional que vai ser trocado, a RNDS já tem os dois. Tem o modelo de informação e tem o modelo computacional no Simplifier. Tá? Simples não é, mas assim, já está sendo feito algo assim. D'Antoni tá no mudo. Não sei se você tá Desculpa. A Laura respondeu dizendo que fez muito sentido e agradeceu. Mais um comentário aqui da Mariana. Ana, idealmente, como você acha que deveria ser o armazenamento e o acesso dos dados de histórico médico? Controle com chave de acesso pelo próprio paciente, que passaria ao profissional da saúde? Hoje também, se a gente for falar nisso, a gente já tem algo sendo feito pelo Ministério da Saúde. Então, o que acontece? A ideia é que você autorize os profissionais de saúde. Assim, o profissional de saúde que te atendeu, ele tem direito ao acesso daquela informação, porque ele está te atendendo e ele tem o direito legal de acessar essas informações para poder te dar um contato. Mas você consegue permitir que alguns profissionais de saúde específicos do seu interesse tenham acesso ao seu histórico de saúde. Então, você vai lá e fala, eu quero dar o que a gente chama de consentimento do paciente. Então, o paciente vai dizer, eu dou um consentimento para que o meu médico de família, de confiança, tenha acesso aos meus dados. E aí, esse profissional acessa o portal do profissional de saúde e ele consegue ter a visibilidade de todo o seu histórico. O Ministério da Saúde já faz isso, tem alguns municípios pilotos, que é o que eles chamam de Conect SUS profissional, Conect SUS cidadão. No Conect SUS profissional, então, você teria o acesso ao histórico do paciente. Se você está atendendo o paciente, você tem a garantia legal de acessar aqueles dados e tem uma justificativa. E o paciente conseguiria entrar no Conect SUS cidadão e dar ali o consentimento para os médicos que ele quisesse, que estão fora daquela rede de atendimento dele, né? Então, isso é o ideal. O paciente consentiu o acesso aos dados para aqueles profissionais que não estão no momento do atendimento. E se alguém tiver mais alguma dúvida, gente, por enquanto foram essas perguntas. A Laura agradeceu, a Marisa aqui agradecendo pela palestra. Mais um comentário aqui da Laura. Gente, eu queria agradecer também o espaço aqui. Eu tentei ser bastante sucinta, porque eu já estive no lugar de vocês. Acho que é conteúdo pra caramba, é coisa pra caramba que a gente vê durante a graduação. É muita área de conhecimento que a gente pode seguir, é muita possibilidade. Eu mesma não planejei trabalhar com interoperabilidade, foi algo que foi acontecendo na minha carreira e hoje eu sou completamente apaixonada porque eu vejo o impacto no cuidado do paciente, dele ter todos esses dados unificados, centralizados, tanto para tomada de decisão quanto para análise de dados. Interoperabilidade também é sobre análise de dados, a gente consegue fazer uma analytics muito mais consistente quando a gente padroniza e quando a gente usa terminologias e padrões semânticos. Então, eu fico completamente à disposição. Eu sei que em alguns momentos, durante a graduação, a gente também fica em dúvida sobre qual caminho seguir. Então, se algum de vocês se interessar pelo assunto, quiser ajuda, deixa eu lembrar aqui o nome da pessoa que falou, que não sabia muito bem por onde começar. Não sei se eu acho agora essa pessoa aqui. Laura, não. Otávio. Oi, Otávio. Otávio, se em algum momento você precisar de ajuda, você quiser me contatar diretamente, sim, eu estou totalmente à disposição, tá, gente?
para ajudar, para tirar dúvida, enfim, acho que é isso. Então é isso, Ana. Muito obrigado pela colaboração. Você gostaria de deixar alguma reflexão para para as pessoas que estão assistindo a gente? Gente, a minha mensagem final é que vocês estão no melhor curso de graduação do Brasil, entendeu? Eu vou falar para vocês que eu fui uma aluna que pensei em desistir da informática biomédica 600 vezes. Eu achava que não ia ter futuro, que eu não sabia programar, que eu não gostava, mas acho que é o curso mais flexível que eu vi na minha carreira. Ainda mais depois da pandemia, acho que informática em saúde explodiu, assim. Então, assim, a gente está num momento do mercado muito aquecido, abrindo possibilidades que eu nunca pensei que existiam. É um profissional que está tendo muita visibilidade, então é um curso que está se tornando vital para as instituições de saúde. As instituições de saúde não caminham hoje sem tecnologia. Então, eu queria que vocês, como aluno, acreditassem no potencial de vocês e acreditassem que, embora todas as vezes, eu não sei se vocês sentem isso, mas todas as vezes que a gente fala que faz informática biomédica, a gente vê um ponto de interrogação na cara da outra pessoa. Mas, independente disso, eu queria que vocês acreditassem no potencial do curso, acreditassem no que vocês estão fazendo, porque é um profissional extremamente necessário no mercado e a formação que vocês estão tendo é um diferencial. E vocês vão ver isso quando vocês forem trabalhar dentro de uma instituição de saúde. Não é todo profissional de saúde que sabe falar TI, e é raríssimo o profissional de TI que sabe falar de saúde. Então, se valorizem, sejam entusiastas do curso, e é isso, gente. Vocês estão no curso mais maravilhoso, assim, do Brasil, minha opinião, aí, enviesada de alguém que quis largar várias vezes e persistiu, tá? Tenho orgulho, é isso. Então, muito obrigado, Ana, pela contribuição, pela palestra.